Bom dia. Bom dia! Espero que esse vídeo chegue e encontre vocês todos bem, ou pelo menos a caminho de ficar bem. A gente está gravando hoje para mandar um material para vocês, tendo em vista que na sexta-feira não conseguimos transmitir a live. E queremos pedir desculpa para vocês, né? E a forma de pedir desculpas é gravando esse vídeo hoje, bem cedo, é, explicando para vocês também que às vezes isso pode acontecer, né? A gente tem algumas coisas, alguns afazeres familiares. Mas graças a Deus agora a gente tem um material legal aqui em mãos, que é esse notebook que a Ana ganhou de vocês. E a gente consegue Ai, gravar um material aí para enviar. Então a gente está iniciando agora a nossa gravação de hoje com o material que a gente tinha reservado para passar para vocês na sexta-feira com relação ao vídeo que a gente já tinha deixado no grupo e que eu vou repostar junto com esse vídeo de hoje. mostrando para vocês, né, o quanto isso nos ajudou a continuar esse trabalho e o quanto mudou, né? Antes a gente pegava os vídeos das pessoas para passar para vocês, hoje a gente já está conseguindo gravar um vídeo, montar coisas que a gente gostaria de mostrar para vocês do nosso jeito, porque a gente conhece cada um de vocês aí que trabalha com a gente, que está na escolinha, né? Então a gente sabe o que, que a gente pode postar, como a gente pode postar, o que, que é bacana de botar. Então, muito obrigada, assim, pelo meu computador, né? Porque isso aí tá ajudando pra caramba. Vocês vão ver quanta coisa legal a gente vai conseguir passar, tá? Outra coisa que a gente quer conversar com vocês, esse vídeo é só nosso para passar para vocês das escolinhas, dos trabalhos e explicar algumas coisas assim. A gente tem feito as lives e tem conversado com vocês, tem feito as orações, né? E tem postado as orações da nossa casa. Por que, que a gente faz isso? Porque é a casa onde a gente trabalha, onde conhecemos todos vocês e é direcionado, né? O trabalho é encaminhado pelos seres daquela casa. Só que começamos a nos dar conta que o trabalho que a gente tem feito com vocês, mesmo sendo um trabalho espiritual, onde a gente fala a respeito da nossa casa, não tem essa ligação com o pessoal da nossa casa. Exatamente. Né? Então, por conta disso, a gente está tomando algumas decisões. Uma das decisões que a gente está tomando é a de não usar muito material que identifique com a casa. Tá? O que é o material que identifica-nos com a casa? Porque esse não é uma transmissão oficial. Por exemplo, a oração da nossa casa nós não podemos usar, o pedido de mãe nós não podemos usar. A gente tem que tomar cuidado quando usar o nome da casa também dentro da live com relação a essas coisas, porque daqui a pouco pode alguém da direção da casa ou do colegiado, né, se sentir ofendido e pedir direitos, né, porque esses vídeos vão ser postados no YouTube e aí a gente vai ter que cortar o vídeo, daqui a pouco vai ter o canal bloqueado, né, e não é isso que a gente quer, tá? E também para evitar que a gente tenha o nosso material, como é que eu posso dizer para vocês, restringido por qualquer coisa, né? Porque se a gente usa esses itens que são específicos da casa, pode ser que a casa não concorde com o nosso pensamento a respeito de algumas coisas e aí se sinta no direito realmente de bloquear e vai ter todo o direito de bloquear esse material. Vocês sabem o quanto muitas vezes as coisas lá são padronizadas e enrijecidas, né? E muitos de vocês sabem porque trabalham com a gente há algum tempo. A gente tentou colocar vídeos lá nos trabalhos, tentou fazer palestras com o pessoal e não foi bem aceito. Então a gente tem medo que daqui a pouco acho que a gente está querendo se promover, sei lá, né? Sabe como é que é a cabeça do ser humano? Então, para evitar essas coisas todas,
vamos fazer as nossas orações, vamos seguir fazendo orações, vamos seguir fazendo o nosso trabalho, né? Sem botar esse nome da casa aí, tá? Só isso que a gente queria explicar para vocês. De repente a gente vai fazer a live na sexta-feira lá, vocês vão estranhar que a gente não vai fazer a oração da casa, mas é só mais para nos proteger e proteger um trabalho que a gente está tentando fazer com vocês, tá bom? Então vamos lá. Uh, Vamos começar com o nosso tema de hoje, seguindo aqueles vídeos que nós estávamos estudando. Influências que nos paralisam, tá? O vídeo é muito claro, é bom de linguagem. Vai estar postado de novo junto com esse conteúdo, para quem não assistiu ainda, consiga assistir durante a semana. E nós vamos dar início então à apresentação do que a gente preparou para vocês hoje. Então tá. As nossas verdadeiras influências, essas influências que nos paralisam. Obsessões anestesiantes, que são todas aquelas que as pessoas não percebem. O que quer dizer isso? A nossa volta, as coisas que vão acontecendo, né? E a gente não se dá conta e acha que é fruto do nosso pensamento e das nossas atitudes. E muitas vezes não são. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, né? Essas influências estão o tempo todo à nossa volta, então fazem parte do nosso cotidiano, infelizmente ou felizmente, né? Porque precisamos delas para crescer. Influências paralisantes. Ideias que o mundo impõe como verdade através de propagandas, discursos, imagens, né? E que muitas vezes a gente vê como verdade absoluta, muitas vezes a gente se identifica por algum motivo, por alguma coisa boa ou ruim, né? E seguimos com isso adiante. Então temos várias influências, né? Que nos paralisam, muitas coisas. O efeito manada, que é o hábito de seguir as decisões de grupo, independente da sua origem, crença ou poder e objetivo. Então dá para juntar isso aí na mídia, né? Muitas vezes a gente vê uma coisa na mídia e sai espalhando aquilo ali. Passa de um para o outro, sentimento, energia de coisas que muitas vezes nem aconteceram. Muitas vezes não tem nada a ver. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu. Ontem eu ainda estava falando pro Ney, né? De um trabalho, de duas crianças que sumiram e um delegado de polícia, por querer resolver o caso, sei lá por quê, se era por ego, né, por mostrar serviço ou porque estava sendo pressionado, inventou um trabalho de magia e disse que as crianças teriam sofrido esse ataque por trabalho de magia, por isso que aconteceu tudo. Gente, olha só a que ponto chega. E isso se espalhou a tal ponto que vocês devem lembrar que teve uma época que crianças sumiam e as pessoas estavam espalhando isso como se fosse feito por trabalho de magia. Né? Então, olha o efeito manada disso. Né? Botando uma religião que talvez não tenha nada a ver. Não digo que não aconteça, né? Que o ser humano faz cada coisa, assim. Mas para vocês verem, assim, aí começou aquilo ali. Tudo que é criança que sumia era porque foi levada por um trabalho de magia. Assim como há um tempo atrás também aconteceu dos órgãos, né? Coisa dos órgãos. Disseram que as crianças estavam sumindo porque estavam tirando órgãos. Pode acontecer também, mas pode não ser nada disso. E aí as coisas vão se espalhando de uma forma que a gente leva como verdade aquilo ali e não olha para os lados. Vai só por o que a gente está ouvindo na mídia ou está ouvindo de alguém perto da gente. Ah, não, mas eu conheço o Ney. O Ney não ia falar uma coisa dessa se não fosse verdade. Será? Sabe? São coisas assim que a gente não se dá conta.
ou por preguiça, ou por confiança demais, e não estuda, não vai lá na frente ver, não procura saber mais sobre aquilo ali e vai levando à frente, né? Exatamente. Teve um outro caso que aconteceu agora essa semana, no meio ao feriado, né? Na semana passada teve a liberação das bandeiras aqui no Rio Grande do Sul com relação ao Covid. E a gente sabe que tem uma série de interesses por trás dessas bandeiras, do que libera, do que não libera, né? E o interessante foi ver o que aconteceu no feriadão, as praias lotadas aqui em Porto Alegre, a Orla lotada, Ipanema lotada, bares e barzinhos e casas noturnas já abrindo, né, cheio de pessoas. E aí a gente começa a perceber o quê? Que todas aquelas coisas que a gente via que as famílias estavam tomando, as precauções, não era questão de convicção familiar, não era convicção das pessoas. Elas estão fazendo porque todo mundo está fazendo. Né? E aí agora mudou de novo a bandeira, todo mundo vai fazer o que o grande público está fazendo. Ah, todo mundo está indo para a rua, vou para a rua também. Todo mundo está fazendo, vou fazer também. E o efeito manada é mais ou menos assim. Só que quando a gente começa a procurar mais profundamente é, o que está manipulando essas mensagens, né? Qual é a origem, que efeito realmente querem para essas imagens, aonde as pessoas querem chegar, qual o objetivo, ele é muito mais obscuro do que a gente consegue pensar ou ver. Né? E a gente só vai sentir isso quando a gente começa a perder. Só que às vezes quando a gente perde é tarde demais, porque foi um ente querido, né? Às vezes a consequência do nosso erro, às vezes tira a nossa liberdade por muito tempo. Estou falando isso quando envolve prisão ou um crime, né? Ou às vezes a perda de uma pessoa querida, um amor, né? A gente deixar passar as pessoas importantes na vida da gente também por conta dessas decisões, né, de grupo que a gente vai tomando, simplesmente porque a gente quer seguir a opinião do grande grupo, independente dessa opinião ser a mais correta, né, ou ser a certa a tomar naquele momento. Né? Não estou falando aqui de verdade. E hoje a gente não vai falar de verdade, a gente vai falar sobre as correções e a gente ficar atento a esse tipo de decisões e influências e como elas chegam na nossa vida, tá? Seguindo adiante, então, as manipulações ocultas do bem ou do mal, quando as emoções ou situações da vida afetam o nosso julgamento e decisões, são elas as mídias, redes sociais, pessoas, então a gente basicamente já está falando sobre isso, né? Só que aqui o que muda é que a, o que está sendo mostrado para nós é o seguinte, deixa eu dar uma modificada aqui para cortar para nós dois. O que entra aqui nessa frase é a manipulação do bem e do mal. O que significa isso? Que as entidades envolvidas, tá, nessas influências, elas podem usar tanto a informação que vem para o bem, quanto a informação que vem para o mal, para manipular nossas atitudes e as decisões que a gente vai tomando ao longo da vida. Tá? Como é que isso ocorre? Por exemplo, por conta de conhecimento espiritual, né, por conta desse conhecimento espiritual, chega uma informação boa. E ele sabe que aquela informação a Ana vai seguir, porque ela gosta daquele assunto, gosta do rumo que aquela situação vai levar, e ela vai tomar a decisão de seguir aquela ideia, aquele pensamento. E lá na frente, aquela ideia e pensamento tem uma guinada, tem outra definição. Mas a Ana seguiu aquilo como algo sendo bom, e no final os objetivos foram completamente adversos daquilo que ela pensa e daquilo que ela sonha. Independente de tudo que ela acredita, a decisão já foi tomada e aquilo já teve um desenrolar que no final não foi tão bom, tá? E a gente vê muitas dessas coisas ao redor da gente. Por exemplo, trabalhos sociais, né, que têm a cara de serem do bem, que vão para a rua, que aparecem na mídia, que tem gravação, que aparecem no YouTube, que se manipulam ideias através de redes sociais e que no final tem um púria por trás, enriquecendo, levando vantagem, se elegendo politicamente, né? Se fazendo beneficiário de muitas das coisas que são doadas, que deveriam chegar até as situações que precisam chegar de risco, de pobreza, de fome, enfim, de miséria, e as pessoas se beneficiam daquilo.
E aí a gente segue, porque a gente gosta de projeto social, a gente vai atrás dessas pessoas, doa, corre atrás, pede doação, se encarrega de buscar, de levar, de distribuir, e quando a gente, sem perceber, a gente está participando de um ato nefasto que muitas vezes está por trás disso tudo. E assim a gente encontra diversas ONGs, diversas organizações ao redor do planeta aí, trabalhando como se fossem organizações do bem, que na verdade são organizações que trabalham para o lado do mal, né? Vocês querem falar alguma coisa aqui, Ana? Não, e ali também diz, né, que tanto do bem quanto pro mal. O que que tá querendo dizer com aquilo ali? Que, na verdade, tudo que acontece ao nosso redor em relação a essas coisas, né, tem consequências boas ou ruins, porque sempre se aprende com isso, né? O livre-arbítrio, ele se encontra dentro dessas manipulações ocultas também. Então, quando nós somos manipulados, não somos manipulados só pelo lado negativo, somos manipulados também pelo lado positivo. Muitas vezes, uma coisa que parece muito ruim para nós, né? Parece nefasto, como disse o Ney, pode ser para o nosso bem também, né? Pode ser para tirar a gente de situações aonde nos colocamos em sofrimento e nem nos damos conta daquilo ali. Vou dar um exemplo para vocês do que acontece na vida da gente, assim, nem o dia que eu fiquei ruim da coluna, né? Ai, foi um espírito do mal que se acabou. Não, pode ser simplesmente um protetor meu dizendo assim: não, querida, tá na hora de tu parar. Já que tu não para do jeito que tu tem que parar, nós vamos te parar. Sabe? Quando a gente muda de um emprego, eu tô vivendo uma vidinha naquele emprego muito boa, de repente do nada a minha vida dá uma reviravolta. Ai, alguém fez um trabalho para mim, alguma coisa negativa. Não, pode ser uma coisa positiva. Então, tudo tem dois lados, né? E cabe a nós ver lá na frente, depois do que aconteceu, se aquilo me fez tão mal mesmo ou se aquilo fez eu mudar, eu me transformar, eu ficar mais forte, eu entender melhor as situações que eu estou passando na minha vida. Então, manipulações ocultas do bem ou do mal, as duas têm consequências boas ou ruins. E do mal também pode ser usado para o bem, né? Porque o bem também ele pega esse lado negativo e usa para nos ensinar também. Ah, já que eles estão querendo fazer essa guerra aí, vamos aproveitar para o ser humano entender algumas coisinhas ali, né? O bem se apropria muitas vezes dessas coisas da maldade para nos ensinar. Então, que a gente consiga entender isso, que a gente consiga ter uma visão melhor dessas coisas que acontecem à nossa volta. Porque é isso que a espiritualidade espera, que a gente pense mais, que a gente reflita mais, que a gente vá adiante as coisas não só no que a gente lê, né? Mas sim no que é feito para nós na nossa vida, né? No que é feito dentro dos nossos lares, no nosso planeta, né? Porque a gente vive pro coletivo. Mesmo a gente não entendendo isso, achando que é só dentro da nossa casa, né? Só com os nossos filhos, né? Com o pessoal que a gente conhece, não. É um coletivo. E o nosso trabalho de evolução é coletivo. E a gente precisa entender que é coletivo. Vamos adiante então? Pode ler para nós. Então, marasmo ou preguiça, tá? Continuando nas verdadeiras influências que nos paralisam. O marasmo ou a preguiça. Quando as pessoas se acomodam em diagnósticos para deixar de fazer o que devem, transformando em ambientes doentes. O que é isso, né? As desculpas que a gente dá para não fazer as coisas. Ah, eu tô cansado. Ah, isso não é para mim. Ah, isso aí não precisa, eu não preciso fazer. N situações. A gente, eu acho que tem uma listinha dessas coisas aí para mostrar para vocês. Das situações que acontecem e a gente vai passando a vida, não vai transformando, não vai modificando as coisas com desculpas. Porque é isso que acontece. A gente põe vários empecilhos ali na nossa frente
para não fazer as coisas que necessariamente precisamos fazer para nossa evolução, para o nosso crescimento, até para o nosso bem-estar, né, gente? Para a gente estar melhor aí dentro dessa situação que a gente vive, né? Então, as influências paralisantes na ação social, no conhecimento superior, na economia, nas ciências, nas filosofias, nas artes, na política, nas religiões, nas escolas, nas organizações, nos laços afetivos, nas famílias, nas amizades, nos lazeres, etc. Basicamente, então, as influências paralisantes estão em todos os cantos da sociedade, em todas as organizações, todo lugar que a gente tem alguma coisa para fazer, né? A gente tem alguma coisinha que nos deixa travados. Tem alguma coisinha que a gente tem preconceito. Tem alguma coisinha que a gente já desistiu, né? A gente desiste das pessoas, das coisas, desiste de fazer, deixa para depois, isso eu não preciso fazer agora. Ah, eu não quero mexer nisso. E aí a gente encontra isso em tudo, né? Na educação, por exemplo, que a gente acha que está bem, a Ana já deu um exemplo, né? Estamos bem no trabalho, e a gente não estuda, não continua estudando, não se desenvolve, não pesquisa, e daqui a pouco perdeu o emprego, e a gente começa a fazer entrevistas e a gente vê que o mercado evoluiu e a gente não, né? Que o mercado tem outros objetivos e outras propostas e espera da gente uma coisa que a gente não está preparado ainda para doar, né? E aí a gente começa a ficar fora. E aí a gente fica deitado primeiro no seguro-desemprego, né? 4, 5, 6 meses, e quando a gente vai pensar no desespero voltar a trabalhar, porque aí o dinheiro acaba, a gente começa a esbarrar na nossa própria limitação, né? Por ter deixado para trás uma série de coisas. E a gente não percebe isso, né? Que às vezes um benefício social, como a gente diz ali, que é o seguro-desemprego, dando apenas isso como exemplo, serviria para a gente se atualizar naqueles 3, 4, 5, 6 meses que a gente tem ali, fazer um curso com aquele dinheiro e se preparar para voltar ao mercado. O que a gente faz? A gente guarda o dinheiro, né? Tipo aquela parábola que Cristo ensinou, né? Daqueles que recebem uma moeda, né? Tem aquele que investe, aquele que enterra e aquele que gasta, né? A gente exatamente se coloca bem naquela parábola, né? E às vezes a gente nem é tanto assim de gastar, né? Porque a gente é consciente de que precisa. O que a gente faz? A gente enterra. A gente deixa o dinheiro lá parado, não mexe no dinheiro, não se especializa em nada, não se prepara para nada. E aí, quando vem o momento de voltar para o mercado de trabalho, a gente se depara com a defasagem, né, profissional. E também nas religiões, então a gente faz aquele efeito manada muitas vezes, né? Tu vai ali, tu pega uma religião para ti, uma evangélica, espírita, seja lá qual for, né? Segue aquela religião cegamente, segue aquele líder cegamente, sem estudar, sem refletir se aquilo é verdade ou não, se aquilo serve para tua vida ou não, né? E vive um mundo de desgraça porque tu não te mexe, né? Só fica esperando que alguém te dê pronto e vai vivendo paralisado dentro de uma religião que não te acrescenta nada. Até porque todas as religiões acrescentam alguma coisa, desde que a gente esteja preparado para seguir adiante, para estudar, para refletir, né? Para fazer diferente. Então, as religiões são uma coisa que paralisa muita gente, né? Que mais? Na família e nas amizades, né? Que essa aí é o que está diretamente ligado a gente. Acho que é a principal, né? Às vezes a gente perde muito tempo da nossa vida se ligando a pessoas que não querem progredir ao nosso lado, ou pessoas que esperam que a gente sempre faça as mudanças, não elas, Ou pessoas que nos sugam né? Que muito, que nos manipulam, né? manipulam materialmente, espiritualmente, sentimentalmente, todos os De entes. todos os entes que a gente pode imaginar. E a gente vai fazendo essas coisas automaticamente porque acha que a gente tem compromisso em carregar conosco todas as pessoas que fazem parte da nossa vida. E esse carregar conosco vai até a gente cansar. Né? A gente não tem aquele limite que diz assim, olha, para aqui, fulano. Né? Chega. Não, a gente vai carregando essas pessoas na nossa vida até a gente ficar doente, às vezes. Né? E custa perceber que aquela relação acabou,
e que foi um momento que a gente viveu e a gente demora a perceber que aquela relação está doente, que aquela relação precisa de um ajuste, que aquela relação precisa se modificar. E quando a gente percebe, às vezes pode ser tarde demais, porque a outra pessoa já não está mais disposta a mudar, já não quer mais dar sangue, né, que a gente chama, né, dar sangue para fazer as modificações nela mesma que precisam ser feitas para que a coisa possa ter uma transformação. Às vezes a gente quer a ajuda de um profissional e o profissional não consegue acessar os dois lados também, né? E aí o que acontece? As coisas se deterioram com o tempo, né? E a gente não percebe porque a gente fica de uma certa forma anestesiado, né? Entendendo que os laços de compromisso exigem de nós que a gente ature determinadas situações ou circunstâncias que, profundamente analisando, a gente não precisa estar ligado a essas coisas. Que essas coisas nos atrapalham, nos travam, atrasam o nosso progresso e, principalmente, estão manipulando a gente energeticamente e a gente deixa de evoluir, que é o principal objetivo pelo qual a gente encarna aqui na Terra, né? Agora voltando para o Espiritismo, a gente deixa de buscar a evolução para continuar na estagnação, né? Parado no tempo ali do lado de determinadas pessoas, né? Que às vezes estão nos atrapalhando nesse momento. E basta a gente sair dessa energia para perceber o quanto a gente perdeu tempo ou o quanto a gente estava enganado nas convicções que a gente tinha, né? Porque a sociedade vende para a gente que a gente é obrigado a estar ligado a filhos, a marido, a trabalho, a escola, enfim, a uma determinada série de itens ali, conforme a gente está lendo, que a gente não tem que estar ligado a essas coisas. Elas têm que fazer parte da nossa vida, da nossa evolução, mas a gente não tem que fazer parte delas ou fazer com que elas tenham mais vulto sobre a nossa vida e a nossa evolução do que elas realmente têm que ter. Elas deixam de ser ferramentas, né, para a gente evoluir e passam a ser aquilo que está travando o nosso crescimento. E o sentimento de culpa, né? Muitas vezes que a gente fica, né? Ai, se eu não fizer isso para minha mãe, para o meu pai ou para o meu filho, eu não sou um bom filho, né? Porque é o que a sociedade impõe muitas vezes pra gente, que a gente tem que ser daquele jeito. Senão tu não ama, né? Se tu não virar um tapetinho para as pessoas passar por cima, tu não tá amando. E não é assim que funciona, né, gente? Então vamos pensar, vamos refletir sobre essas influências que nos paralisam. E aí a gente começa a dar entrada. Quem manipula, né, toda essa informação que a gente vê no mundo? Quem é que está por trás de tudo isso que é engendrado, que é colocado? A gente foi ensinado durante muito tempo da nossa vida, por causa das religiões que a gente vem, de que existe o lado bom, o lado ruim, né, que o ruim seria o lado trevas, que esse lado uh, tem influência sobre a nossa vida. Outras religiões e outros pensamentos dizem que não tem, né, que não existe esse lado obscuro, esse lado trevas, e a gente acaba vivendo no meio de toda essa confusão de ideologias, né? E o Espiritismo traz para a gente um pensamento interessante que traz para a gente que sim, existem esses seres, que esses seres exercem um certo controle sobre a grande maioria da população e às vezes até de nós que conhecemos um pouquinho ou que estamos estudando. E E o Tony estava falando naquele vídeo sobre a respeito de duas dessas influências que são importantes, que estão convivendo conosco aqui energeticamente e fisicamente aqui conosco neste planeta, neste momento, e que tem uma grande influência sobre todos nós. Eu vou passar aqui para a gente poder trabalhar isso, né? E a gente botou essa imagem aqui para ilustrar. No centro da imagem a gente botou o planeta Terra, né? Que é onde a gente vive. E nas laterais ali as influências que a gente sofre. Então, de um lado, os dragões, que são uma espécie de seres que a gente vai começar a conversar com vocês daqui a pouco. Do outro lado, os magos negros, né, com a influência deles, e a Terra no meio. E é uma terceira influência aqui que a gente fez questão de não colocar, mas que é a influência que vem de dentro de nós, né, aquela que brota do nosso peito, que é o bem. Nós somos essencialmente bons. Nós temos uma origem divina.
E além dessas influências externas, nós temos aquilo que brota do nosso coração e da nossa mente, da nossa consciência, né? Que é o bem, que também faz parte das forças que estão interagindo neste momento dentro do planeta, né? São as coisas que a gente tem que estar prestando atenção com relação a essas coisas que nos paralisam. Então, a gente vai falar um pouquinho desses seres, ou conversar um pouquinho a respeito deles, essas grandes inteligências que nos influenciam, e aí eu coloco a terceira força como nós mesmos, né? Mas duas dessas forças são, primeiro, os dragões e os magos negros. Então, os dragões, quem eles são? Eles não são seres humanos, tá, pessoal? Eles não têm uma figura física, eles não têm perispírito mais. O corpo espiritual deles não é como a gente conhece ou estuda, tá? Eles hoje possuem só o campo mental como forma corpórea, tá? Até pelas escolhas que eles vêm fazendo ao longo das vidas que eles têm, dos lugares que eles foram passando. Eles são muito inteligentes, por conta desse conhecimento que eles têm, conhecem todas as leis divinas, têm todo o conhecimento de quem é Deus, de quem é Jesus, né, de como funciona a manipulação da energia desses dois lados, tá? São grandemente avançados em tecnologia, são determinados, ou seja, quando a gente fala de ideia fixa, né, que normalmente a gente tem, que a gente deve largar as ideias fixas, que a gente tem que deixar de pensar como se tivesse uma viseira e abrir o nosso pensamento, é por conta disso, dependendo do nosso estágio, do que a gente vai fazendo com as ideias e fixando ideias, a gente pode se tornar como um ser desse tipo, né? E aqui está a grande diferença deles para qualquer um de nós. E até mesmo com relação aos magos negros. Os dragões têm extremo conhecimento do inconsciente e do consciente deles mesmos e do coletivo. Tá? Então, enquanto nós não temos domínio e não sabemos quem a gente era, quem a gente foi em outras vidas, quem a gente foi no nosso passado, os magos negros têm isso campo aberto. Os dragões, né? Então eles conseguem visualizar todas as encarnações que eles tiverem, a vida, eles têm noção absoluta, eles sabem exatamente em que ponto eles estão da criação. Né? Eles até não voltam atrás e são determinados naquilo que eles querem, porque eles sabem que para eles já não tem mais como voltar atrás, porque eles sabem exatamente tudo que vai no consciente e no subconsciente. Tá? E pelo que a gente tem ideia dos livros que foram escritos, das mensagens, do que foi psicografado, nenhum dragão até hoje foi convertido. Né? Então vocês veem a dureza do pensamento, das ideias, né, desse tipo de ser, que eles não mudam o pensamento deles com relação aos objetivos que eles têm. E aí, que objetivo que eles têm relacionado ao nosso planeta e a gente aqui em si? A ideia deles é destruir o planeta, usando doenças, guerras, armando países, né, e pessoas, e usando o orgulho racial e religioso, influenciando ou insuflando essas ideias nos magos negros. Então, às vezes, erroneamente, algumas pessoas têm chegado até nós e perguntado se ela pode estar sendo obsediada por um dragão, né? Porque a situação está muito preta, está muito difícil. E o que a gente sabe é que não. Os dragões não trabalham nesse campo diretamente conosco, assim, pessoa a pessoa, tá? Eles trabalham mais a nível planetário mesmo, países, grandes líderes, né, grandes influências, para vender essas ideias que eles têm nesses campos. E aí eles utilizam o segundo nível de seres, que seriam os magos negros, tá? Que indiretamente eles nem têm ideia de que eles são controlados pelos dragões. Então a influência dos dragões sobre eles também é paralisante. Né? Então eles acham que as ideias são deles, que o pensamento é deles, só que eles são mais voltados para as pessoas, né? São mais voltados aos grupos, os grandes grupos, né? E aí eles pegam as ideias que são colocadas na mente deles através dos dragões e vendem isso para a população de forma geral, para nós. Tá? E o que esses seres têm de características? São seres avançados, de várias encarnações, de várias vidas, né? Então eles dominam a magia negra. E aqui eu fiz questão de frisar para vocês que são os dois lados, a magia para o lado bom e a magia para o lado da magia negra. Tá? Quando ela tem
a magia negra. Por quê? Porque ela tem o objetivo de fazer mal para as pessoas ou de atingir determinados grupos de forma negativa. Tentam manter as pessoas ou os grupos em ignorância espiritual, que é muito mais do que a ignorância pura e simples, tá? Porque a ignorância espiritual faz com que as pessoas tenham ideias erradas a respeito do que está acontecendo à volta delas. E vamos aqui frisar mais uma vez, não tem a ver com ser verdade ou mentira, tem apenas a ver com influência e manipulação, tá? Manter a gente cego espiritualmente, independente da nossa religião aqui. Aqui a gente está falando de ter um pensamento mais elevado, de ter um pensamento voltado para o que é superior. Manipulam também mental, fluídica, verbal e energeticamente através desse poder mágico que eles têm e tentam controlar a humanidade através dessas ideias, né? Dominando as pessoas pela palavra mais do que pela magia, não significando que não usem a magia para isso também, magnetizando coisas, magnetizando prédios, magnetizando construções para que as pessoas sejam atraídas para determinados locais. Tá? E a gente encontra eles quando encarnados como líderes políticos e religiosos. Aqui está a grande diferença dos dragões para os magos negros, tá? Para quem não sabia, os magos negros reencarnam, tá? Eles têm um corpo espiritual, têm perispírito, tá? E quando esse perispírito começa a se diluir, começa a se degradar, por conta dos lugares onde eles ficam, onde eles habitam, né? Eles se apresentam para reencarnar, tá? E aí eles reencarnam por conta desse grande poder mental que eles têm. Eles rapidamente tomam o controle, começam a se reconhecer quem eles são, e aí eles vão tomando os rumos que normalmente eles gostam, que é aqueles holofotes que a gente já conhece, que é dado pela política, pela religião, né, que rapidamente eles sobem como líderes, não significando que eles aí não vão também para outros lados, como o lado cultural, né, pela música, pelas artes, né, se representam também nessas áreas, né, fazendo como cantores, né, que a gente conhece, às vezes acha lindo, maravilhoso, até segue nas redes sociais, e daqui a pouco uma ou outra letrinha, né, musical não é tão interessante, mas que quando a gente vê, a gente está nas festas de família dançando lá, empinando, né, empinando, Influenciado ou, pela situação. ou descendo na boquinha lá da garrafa, enfim, né, ou na latinha, e a gente não percebe aí que a gente está sendo influenciado por esses seres, tá? Outra característica, quer ler? Não? Não? São extremamente fundamentalistas racial e religiosos, tá? E aí nesse ponto a gente vai deixar a próxima transparência falar para nós, mas o próximo slide, né? Mas seria basicamente o seguinte, que eles, além de se juntarem a grupos, né, eles são, quando se juntam a esses grupos, eles aderem às ideias para fazer guerra, para brigar, para fazer controvérsia, né? Então, eles usam esse fanatismo religioso que eles têm, ou racial, para encontrar diferenças com outros grupos religiosos ou de pessoas, tá? E o objetivo deles é escravizar a humanidade e manter a ignorância espiritual através do materialismo. Não, vamos Vamos adiante. adiante, para a gente não deixar o vídeo muito longo, né? E basicamente assim, né, a gente pode se encontrar sob determinadas características, né, sob o controle desses seres, tá? E esses seres hoje eles vestem duas roupagens, né, dessas raças que colonizaram o nosso planeta. Tá? A gente tem vindo de Capela 4 tipos de seres bem distintos, que são os arianos, os hebreus, os hindus e os egípcios, né? Dos hindus e dos egípcios originais que vieram de Capela, poucos estão no planeta ainda, tá? A maioria deles já evoluiu e já deixou esse orbe, já seguiu a caminhada. Mas as duas raças mais resistentes são as que permaneceram aqui, que somos nós mesmos, né? Que tiveram dificuldade em evoluir. E aí a gente vai se encontrar sob determinadas características, que são aquelas coisas que estão nos paralisando ou nos travando no crescimento. E eu gostaria de listar aqui para vocês algumas delas, né? O Tony fala no vídeo uma coisa bem interessante ali sobre os arianos e os hebreus, que a gente não tem que pensar neles como povo, por exemplo, ariano, raça branca,
ou hebreu, raça do povo religioso da Bíblia conhecida que a gente vê. Não, são nomes dados a seres que vieram de outros planetas e que a gente colocou esse nome pelas características deles, tá? Então, os arianos, tá? Eles são, não por ser brancos, mas são arianos pela forma que eles pensam. E os hebreus, não por serem povo hebreu, né? Mas pela forma como eles veem as coisas, tá? Eles veem dessa forma determinadas situações. Então, os arianos, eles são orgulhosos pela raça, independente da cor. Então, não importa se eu sou negro, branco, amarelo, vermelho, não interessa. Eu sou orgulhoso da raça que eu tenho. Eu sou orgulhoso do cabelo, sou orgulhoso da raça. Eu me orgulho porque eu sou preto e fiz um curso superior. Eu me orgulho porque eu sou branca, né? Meu cabelo é mais liso, né? E assim por diante, a gente tem orgulho dessas coisas, independente de onde a gente nasce. Tem orgulho pelo que sabe, pelo que tem. Não se curva para ninguém ou para nada, né? Se alguém está se enxergando aí, né, inflexível, provavelmente seja um ariano, né? Que não se curva às ideias, não volta atrás naquilo que está seguindo, porque acha que a ideia dele é mais verdadeira, e são extremamente dominantes e materialistas. E os hebreus, né, são também muito materialistas, mas tem aqui a grande característica que são engajados religiosos. Né? Provavelmente muitos de nós são hebreus, a gente está aí vestindo a camiseta dos centros espíritas, né? Umbanda, crentes, religiões cristãs e ortodoxas, enfim, do jeito que for, a gente se apega a essas coisas. E são extremamente sectaristas, ou seja, eles gostam de dividir as coisas, né? Ou seja, nessa vida eu sou espírita, o espírita é que salva. Na vida passada eu fui católico, a verdadeira era a igreja católica. Na próxima eu vou ser crente, os crentes que são bons, eles é que são verdadeiros, ali é que está a verdade. Enfim, eles se apegam àquilo que eles estiverem vivendo, ou àquilo que eles estiverem ligados, como centro nervoso de toda a palavra, tá? E basicamente têm orgulho disso, tá? Estão misturados em todas as religiões e países e eles têm orgulho de pertencer à religião que salva, né? A religião verdadeira, né? O espiritismo é super avançado, né? É o suprassumo das religiões e é o espiritismo que está com a verdade. Não é assim, tá? Mas a gente pode se encontrar em qualquer uma dessas características de raça aí. Se a Ana agora quer comentar, porque falei bastante, né? Só a pergunta: onde é que vocês estão? São arianos ou hebreus? Vamos pensar aí pra gente conversar na sexta-feira. Né? E então o que a gente começa a colocar aqui para vocês, agora vem as nossas ideias, né? As desculpas comuns à evolução ou à autossabotagem. Postergar mudanças. Amanhã eu faço, depois eu faço, agora não dá. Sempre tem uma desculpa. Não há nada demais nisso, né? Não há nada demais. Aí alguém te cobra, parece filho, né? Quando a gente cobra alguma coisa, mas o que que tem? Não tem nada demais. E aí que tá o furo. Todo mundo faz assim. Não sou de ferro. Essa frase então é típica, né? Típica de nós mães. Já vamos pegar pra nós isso. Não sou de ferro pra fazer tudo, tudo sou eu. Todo mundo usa isso. Isso aí, os adolescentes usam muito essa frase, né? Todo mundo faz, todo mundo usa isso, por que, que eu não posso fazer, né? O passe foi fraco, preciso de um trabalho forte. Isso lembra alguma coisa pra vocês? Sou humano e errar é humano. A gente já viu que não é bem assim, né? A gente já estudou isso aí. Comigo é assim. Quem quiser gostar de mim tem que ser assim. Sou bom, mas não pise no meu calo. Então são frases, são coisas que a gente usa no dia a dia, né? Então essas frases todas que estão aí não são frases de outras pessoas, são frases nossas, de nós, nesse planeta. Quase todos nós usamos alguma frase dessa em algum momento da nossa vida, né? Então são frases que fazem, muitas vezes, que a gente não enxerga o quanto a gente precisa mudar, o quanto a gente precisa crescer,
o quanto precisamos trabalhar a nossa humildade, que é uma coisa que está bem escondidinha lá em nós, que por mais que a gente diga assim, que sou humilde, quando acontece alguma coisa de pisar no nosso calo, ó, a gente levanta o queixo, deixa o orgulho tomar conta, a prepotência tomar conta e já era. Cadê a humildade? Então, são todas essas coisas que nos paralisam, né? Coisas que fazem parte do nosso dia a dia e que são trazidas por esses seres queridos, né? Que trabalham entre nós, os dragões e os magos negros, mais o nosso conhecimento, os nossos sentimentos, todos enganjados nessa luta travada nesse planeta para se transformar, para evoluir. E aí seguimos adiante. A dualidade do pensamento humano. Vai lá. Então vamos lá. Na dualidade do pensamento humano, né, que a Ana está falando isso agora, a gente vai encontrar os nossos calcanhares de Aquiles, né? A gente acabou de ver algumas das desculpas que a gente costuma dar para não fazer ou para fazer determinadas coisas, e aí a gente vem para a dualidade, né? E aqui a gente colocou uma figura, né, de seria mais ou menos o yin e yang, né? Buscar o equilíbrio, né, nesses dois pensamentos, que seria da intolerância até a tolerância, da prepotência para a humildade, de parar de dizer mentiras e começar a falar as verdades, independente do quanto elas doam ou das consequências que elas vão ter nas nossas vidas, né? De trocar esse sentimento de ódio ou de, enfim, por amor e entender as pessoas, né? Seria o amor verdadeiro, aquele que não é só a pessoa vai me fazer bem o resto da vida, não, eu tenho que entender por que, que a pessoa está naquele estágio, por que, que ela está tomando determinadas decisões e por que, que isso está me afetando e doando tanto, né? Por que, que nasceu esse ódio? Por que, que eu odeio? Por que, que eu não posso tolerar? Por que, que de certas pessoas eu aceito determinadas coisas e de outras não? Né? Até mesmo nos filhos, né? Quem tem mais de um filho sabe disso, né? Por que, que de um filho eu aceito determinadas atitudes e do outro não? Por que que do outro me dói tanto? Por que, que do outro dói tanto para mim, né? Por que, que quando o outro me faz isso, né? A gente tem mania de trazer essas coisas para dentro dessa circunstância do amor e do ódio. A gente não consegue buscar um equilíbrio, a gente sempre vai buscar as extremidades para cada pessoa e a gente acaba rotulando elas de acordo com o pensamento da gente nessa área, né? O que, que a gente considera como traição e o que, que a gente considera como confiança, né? O que, que realmente faz parte da nossa vivência atual nesses campos de traição, de confiança e desconfiança, daquilo que é a nossa bagagem anterior de vidas passadas, né? Porque a gente continua convivendo com os mesmos seres que a gente viveu em outras vidas e a gente olha para essa pessoa e às vezes inconscientemente enxerga o ser anterior, né, de vidas passadas e às vezes a gente brinca muito com isso, né? Como é que foi essa convivência? Quem abandonou quem? Quem traiu quem? Né? Quem roubou? Quem matou? Quem fez mais? Quem fez menos? Né? E a gente traz isso, transporta isso para a vida atual. A gente transporta também a nossa experiência de vida atual, daquilo que a gente tem vivenciado ou visto no mundo, para as relações que a gente tem atualmente, né? E às vezes a gente tem dificuldade em zerar as relações e começar as relações do zero, e a gente rotula as pessoas. Aí o que, que a gente faz? Eu primeiro quero ver. Eu vou dar 10 anos para o fulano melhorar na minha vida. Por 10 anos eu vou desconfiar daquela pessoa ferrenhamente, porque ela traz a sensação de uma pessoa que não é confiável, né? E às vezes as sensações, como a gente tem estudado, fazem parte das emoções, nem faz parte da razão, né? As emoções, elas facilmente são descartadas, elas facilmente são traídas, né? E facilmente são mudadas. A soberba e o desapego, né? A gente não precisa falar muito sobre isso, né? Parar de ter orgulho das coisas que a gente tem, porque são coisas passageiras e materialistas e vão ficar aqui nessa terra, né? E começar a desapegar dessas coisas e começar a dar importância para o que realmente é importante, né? O que, que a gente vai levar daqui,
além de sentimento, emoção, acho que nada. Então, prestar atenção no quanto isso aí está pesando, né, no nosso pensamento e nas decisões que a gente tem tomado ao longo da nossa existência aí, porque basicamente o que a gente decide é aquilo que vai no nosso pensamento. Enfim, a gente deixa a pergunta aí para a gente trabalhar na sexta-feira, né? Até que ponto as ideias que eu defendo ferrenhamente são realmente minhas, né? Porque a gente tem visto aí, o que a gente está estudando hoje, é que realmente boa parte das coisas que a gente pensa que são convicções nossas, na verdade nem são muito nossas, né? A gente está seguindo alguém, ou alguma coisa, ou alguma organização, ou algum pensamento, alguma ideia que realmente não nasceu conosco, né? E que às vezes a gente não sabe nem definir quem é o verdadeiro artesão da ideia, né? E como isso dificulta a nossa estrada, a nossa caminhada. Como isso faz com que a gente fique paralisado, né? Quanto mais ideias dos outros, quanto mais sentimentos ruins a gente coloca dentro de nós, sem tentar mudar, porque eu sou assim, eu nasci assim, mais a gente fica paralisado e menos a gente evolui, menos a gente cresce. Quanto tempo a gente perde nessa terra, nessa caminhada de evolução, com essas coisas, né? Sem tentar mudar, sem tentar transformar essas coisas à nossa volta, esperando que o outro mude, esperando que alguém faça diferente, ou que um milagre aconteça através de uma religião, ou de um presidente, ou de qualquer coisa desse tipo, e acaba não fazendo a nossa parte, por preguiça, né? Vai se paralisando. Então vamos pensar nessas coisas, vamos tentar ver até que ponto a gente está paralisado. E na sexta-feira a gente se vê, né? Vamos refletir sobre essas coisas, porque é o que a gente tem feito bastante, refletir sobre isso. A gente vai deixar umas ideias aqui, né? Para a gente ir pensando durante a semana. Eu sei que alguns de vocês vão ver esse vídeo mais vezes, né? E a gente linkou algumas coisas que a gente trabalha na reforma íntima e resolveu deixar para vocês hoje, né? E o que a gente normalmente tem batido muito na tecla, e isso machuca a gente até a determinado ponto, porque são coisas que todos nós temos que trabalhar, e independente da nossa evolução espiritual, esses itens que a gente linkou aqui hoje fazem parte de quase todos nós. Então, primeiramente mudar o nosso campo vibratório, né? Começar a pensar mais alto, né? Pensar fora desse mundinho, do meu próprio mundinho, do meu umbigo, né? De forma egoísta, começar a pensar de forma mais ampla. Se colocar no lugar do outro. Na Exatamente. hora da raiva, na hora do ódio. Na hora de tomar as decisões, né? De pensar realmente como é que isso vai afetar meu próximo. Transformar as ideias, né? Começar a mudar aquilo que não são ideias minhas ou não são ideias boas, começar a trazer isso para uma ideia, uma coisa Mais mais saudável, né? saudável, né? Dentro da tua vida. Largar os fanatismos, né? Não esquecendo que fanatismo aqui eu diria que entra em quase tudo, tá? Tanto no campo religioso, no campo cultural, né? E diversas outras coisas aí que nos cercam, que a gente tem a mania de achar que é o caminho, tá? Relações mais flexíveis, né? Em que ambos precisam mudar, né? Tomar cuidado nessas relações em que só eu preciso mudar, só eu preciso tomar as decisões, só eu preciso ceder, né? E lembrando que uma relação bacana que vai me ajudar a evoluir, progredir, é aquela em que os dois estão mudando, os dois reconhecem que tem erros, os dois reconhecem que nem todas as coisas estão certas e que precisam tomar decisões que vão ajudar no crescimento. É muito importante. Parar de se desculpar nos outros, né? É aquela coisa da gente ficar no pensamento de que
eu não estou fazendo, eu não estou conseguindo fazer, ou eu não faço porque o outro não permite, ou porque o outro não deixa, ou Uhum. porque o outro não muda, né? E começar a entender melhor essa parte aí. Ajudar o próximo, né? Fazer o que a gente pode em relação às pessoas, né? Uh, Trabalhar o seu interior. Trabalhar o interior é uma coisa que eu sei que não é muito fácil, porque precisa de mudanças, precisa de enxergar algumas coisas, aceitar algumas coisas que muitas vezes a gente não aceita. Mas vamos lá, né? Abandonar os vícios. Isso de abandonar os vícios a gente sabe também que não é uma coisa fácil. Não estamos falando só de vícios de álcool, bebida, vícios na vida, vícios de situações que a gente vivencia, leva anos e anos passando por situações e recaindo nas mesmas situações porque não consegue olhar para dentro e não consegue fazer as mudanças que precisa, né? Dar espaço para o lado humano. O que é dar espaço para o lado humano? É a gente se enxergar nas pessoas, se enxergar nas situações, transformar aquilo ali, se colocar no lugar do outro, né? Que muitas vezes a gente não se coloca no lugar do outro, a gente não consegue enxergar, poxa, se eu fizer desse jeito, eu vou machucar aquela pessoa. E sem necessidade, né? Aí eu até volto, aí quando não machucar aquela pessoa sem necessidade, no bem e no mal ali que a gente falou. Porque também existe essa outra parte, que às vezes a gente precisa ser verdadeiro e às vezes a gente vai machucar. Mas é também por crescimento, né? Tanto pra gente quanto pra outra pessoa. Mas isso tem que ser bem pensado, analisado, ver se realmente vale a pena aquela situação, ver se realmente vale a pena aquilo ali que a gente está vivendo, né? E o que a gente vai, que impacto vai ter aquilo ali que a gente vai fazer. Então, pensar nisso, sabe? Pensar nessas coisas que acontecem. Deixar de lado as ideias fixas. As ideias fixas são é só aquilo ali que é bom, só aquilo ali que vale a pena, né? Só o que eu penso que está certo, N coisas. Então, vamos parar, vamos ver se isso aí realmente é verdade. Parar de seguir o politicamente correto. Realmente é correto, né? O politicamente correto é o correto? Vamos pensar nisso. Controlar as emoções. Então, principalmente no momento de raiva, sabe? Que muitas vezes a gente se deixa levar pela raiva e um grita, o outro esperneia e o outro esperneia e a gente não chega a lugar nenhum nesse tipo de emoção. Então, controlar as emoções, ver se vale a pena certos tipos de emoção, se vale a pena a gente vivenciar aquilo ali naquele momento e se não é, sabe, muitas vezes assim o calar, o ficar quieto, vale mais a pena do que a gente esbravejar, gritar com as outras pessoas. Transformar a vida ao seu redor de alguma forma. O que é transformar a vida ao redor de alguma forma? É a gente olhar pro irmão do lado ali com mais carinho, olhar para uma planta com mais carinho, para um animal com mais carinho, ver o que a gente pode fazer de bom, tanto dentro do nosso lar, com a nossa família, como com as pessoas à nossa volta, sabe? No coletivo, uma coisa boa no coletivo, que é o que a gente faz, assim, ó, a gente se reúne, todo mundo, né? Quantas vezes a gente não faz isso? Bota no grupo ali, gente, eu tenho isso aqui para doar, tem alguém lá precisando, a gente dá para alguém. Isso é a gente pensar ao nosso redor, em ajudar, em fazer diferente, né? Em alguma situação. E o mais difícil para todos nós, sair das fofocas. Não adianta dizer para mim, não, meu, não faço fofoca, porque todos nós em algum momento entramos em alguma fofoca, né? Ai, tu viu fulano? Tu viu o que a fulana fez? Tu viu lá na Rede Globo, aconteceu isso aqui, lá morreu o Louro José, e aí fica. Olha só para vocês terem uma ideia. Ontem eu ouvi assim, ó, uma coisa que eu já tinha ouvido alguém falar do meu lado assim, não, o cara se suicidou, sabe? Sem ter fonte nenhuma. Ontem
quando saiu o laudo do cara ali, outra pessoa chegou pra mim e disse assim: não, estão dizendo que ele se suicidou, pra ver como vai longe essa coisa, né? Um A fala. ideia permanece, né? Esse é um ponto que a gente tem que tomar cuidado com a fofoca por conta disso. Porque às vezes a gente é uma pessoa que vai atrás da informação, a informação verdadeira chega e a gente se satisfaz com ela. Com ela. Tem pessoas que a fofoca chega, a ideia errada chega e ela nunca mais larga aquilo como convicção. Ah, porque gostou mais. É mais Exatamente. impactante. Né? Se suicidou. Às vezes a gente está numa Imagina. roda, vou dar um outro exemplo aqui, né? A gente está na roda de família e algum filho, sobrinho ou parente arruma uma namorada nova, uma mulher nova, né? E a gente nem conhece, mas a gente está na roda familiar ali, a gente fala alguma coisa a respeito da pessoa, Já rotula a já pessoa. rotula, a gente depois vai ter oportunidade de conversar e conhecer melhor aquela pessoa, só que tem outras pessoas daquela roda familiar que vão continuar com aquela ideia, independente da gente chegar numa próxima oportunidade e dizer, olha, conversei com a fulana e ela não pensa assim, ela é assim, assim, essa. Para aquela pessoa ela vai continuar duvidando e vai dizer, não, para mim a opinião que vale é aquela primeira, Uhum. independente daquilo ter sido uma fofoca e não ter sido nada verdadeiro, aquela é o que vai ficar. E aí a gente não consegue mais buscar isso. A gente não consegue mudar mais o mal que causou uma opinião que não era verdade, que não era correta. Né? Então a fofoca ela tem alguns. Isso é só falando de duas coisas. Um cara que morreu ali que não tinha nada a ver com a nossa vida, apesar de muitos estarem sentidos, né, de não ter mais o Louro José. Ele não faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Ele é um personagem, Ele faz do né? meu Deus, Ele é Louro um José. ator que está ali trabalhando, né? E até fazia o trabalho, o papel dele muito bem. Ajudava e influenciava as pessoas positivamente, né? Com os pensamentos, com as ideias, Fazia com as o bom pessoas humor, sorrir, né? fazia as pessoas sorrirem, né? E o outro ponto que a gente colocou foi essa coisa da fofoca familiar, que é uma coisa que a gente participa muito, né? Seja por rede social, no telefone conversando com alguém ou nos nossos encontros. Então, cuidado no trabalho, gente, sabe? No teu trabalho, onde tu ganha o teu pão, no centro espírita, onde tu vai. Isso tem em tudo que é lugar, não é? A gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, tem que ter cuidado com o que a gente diz para as pessoas, porque isso nos faz mal e Lembrando, né, prejudica as gente? outras pessoas também. Lembrar o importante da questão de sair logo da fofoca é que ela, às vezes, ela serve como um desafogo pra gente participar de determinados grupos e outras vezes a gente vai ser vítima dela, né? E entra num vício também isso aí, né? Porque, se eu não fizer uma fofoquinha, eu não me alivio, ai, não fico bem. Tem que estar sempre fazendo uma historinha aqui, uma maledicência que se diz, né? É isso aí. Então vamos ter cuidado com isso. Vamos ter cuidado. Sei que não é fácil, porque quando a gente se vê já tá dentro de alguma coisa, assim. Ou tá ouvindo alguém que tá fazendo uma fofoca, ou tá fazendo junto ali a tal da fofoca. Certo? Vamos ter cuidado com isso. É isso aí. Por hoje é isso. Tenha uma boa semana, bons estudos aí e a gente vai conversando nos grupos. Até sexta-feira, se Deus quiser, vamos estar lá às Muito 9 horas. obrigado, Muito viu, obrigado, um gente? beijo, boa semana para todos.